Olá, pessoal! Aqui, professor Eronildo, de volta aqui com o Super Enem. Já estava com saudade de vocês, turma. Começando o conteúdo de biologia, agora o Super Enem com uma proposta super interessante para você, certo? Vamos ter agora aulas, correções de exercícios também durante essas lives, tá bom? Alguns vídeos gravados aí para vocês também, certo? Trazendo uma proposta interativa, o Super Enem sempre pensando em você. E aí, pessoal, como estão todos, né? Vendo aqui, já a aula, já alguns alunos já estão participando aí, que legal, não é isso? Tentando assistir, vou comunicando com vocês, vou vendo aqui algumas participações, certo? Então, nós vamos até 5h30 da tarde, tá bom? Já deixa aí seu café, né? Seu biscoito, sua bolacha, né? Sua bruaca, rapaz, bruaca é bom demais. Vocês sabem disso, né? Então, turma, vamos lá juntos aqui. Turma, hoje nós vamos trazer, para abrir o conteúdo, é importante nós lembrarmos um pouco das características gerais de seres vivos e fazermos um pouco de uma certa revisão geral, falando de metabolismo, falando de homeostase, reprodução, tá bom? Então, é muito importante. Exatamente, sobre virose, né? Depois vamos falar um pouco mais, vamos aprofundar sobre esses assuntos aí. Então, turma, falando um pouco sobre a biologia. Biologia, né? Vocês já sabem, lá do primeiro ano, bio, vai estudar a vida, né? Logos, né? O estudo. Então, e nós temos a unidade básica desse ser vivo. Todo ser vivo tem que ter célula. Inclusive, falando aqui em virose, né? Nós sabemos, vírus, por exemplo, vírus não vai ser considerado um ser vivo. Por quê? Porque ele não tem uma célula, turma. Ele não tem uma membrana plasmática, característica das outras células. Agora, sim, vírus, ele consegue penetrar na célula, sim. Né? Quando ele consegue penetrar na célula, ele vai usar a maquinaria enzimática, a maquinaria proteica da célula. Então, dessa forma, o vírus, nós precisamos lembrar que ele é um indivíduo intracelular, não é? Obrigatório. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Essas características é importante a gente lembrar do vírus, né? Então, aqui nós temos, para lembrança de vocês, aqui uma célula, um indivíduo procariótico, né? Temos aqui uma célulazinha. Bactéria aqui, alguns ribossomos na célula, observa aqui o plasmídeo, né? Material genético. Aqui nós temos um flagelo que aqui é a base de uma proteína, a proteína chamada de quê? Chamada de flagelina, vamos lembrar disso, né? Flagelina. Eu diminuí aqui a altura dessa seta aqui, não deu. Então, a flagelina, né? Temos aqui também proteína pilina, formando esses pírios aqui. Então, tem essa célula procariótica. Procariótica, cárion vem só falar envelope, não é isso? E pró antes do núcleo, antes do envelope nuclear, são as células procarióticas, bactéria, rede monera, não é isso? Então, e aqui nós temos uma célula animal com muitas organelas riquíssimas, né? Você vê a célula animal diferenciada aí. Nós temos mitocôndria, responsável pela reprodução, certo? Nós temos ainda aqui alguns centríolos responsáveis pela divisão celular, lisossomos, não é isso? Digestão intracelular, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, responsável pela síntese de proteínas, são algumas informações que nós vamos trazendo aqui. Então, alguns tipos de célula. E a célula vegetal, que com diferença nós temos algumas organelas, como é o caso do cloroplasto, em seu interior tem uma proteína, quem lembra, que é justamente a clorofila, não é isso? E tem uma parede celular. A parede celular da célula vegetariana é um polissacarídeo, né? A celulose. Então, nós temos essas informações falando um pouco sobre as características dos seres vivos. Hoje é sobre isso. As características principais dos seres vivos, ok? Então, todo ser vivo, ele contém uma ou mais células, unicelular ou multicelular, contém informação genética, não é isso? Contém informação genética, tem a capacidade de se reproduzir, evoluir e também regular o seu ambiente interno. E essa importância de regulação do ambiente interno, vamos ver depois, é a homeostase, né? É a homeostase, que nós vamos falar depois sobre o processo de homeostase, manter o ambiente interno, às vezes constante, às vezes não, mas com características próprias, certo? O vírus não está colocado, Júlia, o vírus não está colocado dentro de um reino específico, né? Mas nós estudamos o vírus, porque é muito importante, né? São assuntos que
que vão ser pertinentes para o Enem, porque o vírus está trazendo as viroses que nós já conhecemos, né? Falando já pós-pandemia do SARS-CoV-2, que era um vírus que parasitava as células, os pneumócitos do tipo 2, lá dos alvéolos pulmonares, certo? E aí fazia com que esse pneumócito tipo 2 não produzia um líquido chamado surfactante, que é muito importante para a difusão de substância. Tudo isso, pessoal, vão ser falados ao longo do nosso semestre, aí ao longo do nosso ano, né? Preparando você da melhor forma possível para o Enem. O interessante é que essas aulas, como é pouco tempo, essas aulas vão ficar para você, você vai pegando seu caderno, vai copiando, vai assistir novamente, certo? Pegando essas informações, tá bom? Pronto. Aí o que é que acontece também? O vírus, falando um pouco de vírus também, né? Tá aqui ele. O vírus, ele não tem os dois materiais genéticos, ou é RNA ou é DNA, certo? Ou é um ribovírus ou é um desoxivírus. Temos que lembrar disso também, é outra característica importante do vírus. Então, os vírus, no caso, são seres acelulares, né? Quer dizer, não tem célula, não possui essas células, são parasita celular obrigatória, possui DNA ou RNA, nunca os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, o RNA, o ácido ribonucleico, formado por uma ribose, que é uma pentose, e o DNA, turma, é uma desoxirribose. Essa desoxirribose, que também é uma pentose, que forma o DNA, que é um ácido nucleico, ela tem oxigênio a menos, certo? Então, vai ter um OH ligado, uma hidroxila, a menos, por quê? Porque ele desoxigenou. Por isso ele tem esse desoxirribonucleico, né? E o RNA, ácido ribonucleico, RNA envolvido na síntese de proteína, DNA envolvido na hereditariedade, certo? Mas mesmo assim, os dois são muito importantes para a reprodução, nós vamos conhecer, falando disso um pouco, certo? Tem uma capa proteica, né? E são específicos. Como assim, professor? Vírus tem uma certa especificidade. Veja aí, como eu falei para você, SARS-CoV-2, ele tem especificidade pelas células, os pneumócitos tipo 2, que são células lá dos alvéolos pulmonares, certo? O HPV, o papiloma vírus humano, tem afinidade por células da pele, né? Isso de localização, tem mais de 100 tipos de HPV, mas tem alguns que têm essa afinidade pelo tecido epitelial do sistema reprodutor, né? Ali, e pode fazer uma mutação intensa e causar, inclusive, neoplasias, né, em câncer. Então, está aqui um bacteriófago, que é um vírus, a imagem de um bacteriófago, que é um vírus que vai parasitar células parasitar bactérias, não é isso? E aqui tem toda a sua estrutura, material genético aqui, certo? O capsídeo proteico também dele, ok? Beleza. Lembrando um pouco sobre a microscopia, a invenção do microscópio no século XVI, né? Começou com esses dois pesquisadores aqui. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada sobre essas características iniciais da biologia, Zacarias e Hans Janssen, né? Começaram, eram dois ópticos, vendiam lentes, e aí começava a observar que quando eles juntavam uma lente com a outra, aumentava o campo de visão dele, aumentava o tamanho de materiais. Tá bom? Esse jovem aqui, ele é pesquisador, Van Leeuwenhoek, o holandês, descobriu ele usando um microscópio, ele fez esse microscópio aqui, ó, este microscópiozinho aqui, tamanho pequenininho, cabendo para a sua mão, é o microscópio de Leeuwenhoek, certo? Ele colocava justamente, turma, uma gotinha de sêmen aqui, ó, era onde ele ia visualizar, ele aumentava a altura e ele conseguia visualizar. O material era visto assim, o microscópio de Leeuwenhoek, ó. Olhando aqui colocava o material de estudo e ele observava. E ele conseguiu ver micro-organismos em sêmen humano. Acreditava até que era parasita, que era um parasita do sistema reprodutor masculino, inclusive, né? Porque era de uma gota de sêmen. Aqui é o microscópio de Robert Hooke, um pouco mais evoluído, né? E aí o Robert Hooke fez a observação em tecido e ele conseguiu visualizar locais do tecido justamente córtex vegetal, casca de vegetais, que ele chamou de cortiça, locais que tinham umas cavidades, uns compartimentos. Esse compartimento ele chamou de célula, né, que era compartimento, só que percebeu-se depois que ali não tinha célula, mas tinha só o que restou da célula, que era a parede celular. Então, ficou ali a celulose, e aí ficou, né, esses pequenos compartimentos, chamado de quê? Chamado de célula, hoje para nós. Né? Ele achou que tudo ali era célula. Na realidade, percebeu depois que não era. Ok, turma?
Então, como é que está tudo ok aí, pessoal? Está tudo bem? Certo? Façam perguntas aí. Sempre que puder, nós vamos ficar olhando, observando e respondendo algumas coisas para vocês. Tudo bem? Então, está aqui o microscópio de Leeuwenhoek, certo? Que ele fez esse estudo aqui, as cortiças do Leeuwenhoek, onde ele estudou esses buraquinhos aí, era justamente o compartimento, onde ele achava que era o tecido celular, certo? Onde ele achava que era a célula, né? E aqui, esses dois jovens aí, pesquisadores, Teodoro Slade e Chivan, certo? Eles estudaram, Chivan estudou tecido vegetal e Slade estudou tecido animal, certo? E aí eles perceberam, como vegetais e animais, todos eles tinham célula. Aí, naquela época, né, isso, ele fala, pronto, todo ser vivo é formado de célula. Ele chegou a essa conclusão, né? Depois só tinha esses dois reinos aí na natureza, mas eles acreditavam nisso, né? A célula era a menor unidade, é a unidade fundamental, a unidade básica de todo ser vivo. Então, acreditava que a célula era a menor unidade, né? Hoje nós sabemos que tem outras organelas, outras estruturas celulares, né? E toda célula provém de outra célula. Era a proposta da teoria celular, proposta por Slade e Chivan, ok? Então, aqui nós temos, falando um pouco de célula, né? Nós temos, lembrando da membrana plasmática, turma, nós precisamos lembrar do transporte através da membrana, vai ter uma aula só disso, de transporte através da membrana, certo? De como é constituída essa membrana plasmática, vamos lembrar, é uma bicamada de fosfolipídio, certo? Com proteínas incrustadas. Nós temos um grande citoplasma, certo? Um rio de substâncias, um pouco coloidal, né? Gelatinosa, a sua devida proporção, muito parecida com a clara de ovo, né? E mergulhada está lá suas organelas, é o citoplasma. Né? As organelas são pequenos órgãos, cada um com sua função. Mitocôndria responde pela respiração celular, certo? Responde pela respiração celular aeróbica, é onde vai ter a conclusão do processo de queima da glicose que iniciou lá no citoplasma, dentro da mitocôndria. A glicose começa a ser quebrada no citoplasma e entra na mitocôndria para ser retirado toda possibilidade de ligações e essas ligações serem guardadas em forma de energia. E essa forma de energia dentro da mitocôndria, vamos lembrar, seria o ATP, adenosina trifosfato, outro ácido nucleico. Só que agora uma moeda energética. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo aí? Beleza, vamos lembrando depois desse material aí, certo? O núcleo celular, onde vai estar o material genético, também guardado, né? Está lá dentro, e a carioteca vai envolver o núcleo. Quem tem esse envoltório nuclear, um núcleozinho organizado, vão ser seres eucarióticos, certo? E quem não tem vão ser os seres procarióticos. Aqui nós temos uma célula eucariótica, porque nós temos aí o núcleo organizado. E o núcleo, pessoal, tem que lembrar, o núcleo não é essa carioteca não é um envoltório totalmente fechado, separando o núcleo do citoplasma. Pelo contrário, as substâncias nucleares vão sair do núcleo, vão para o citoplasma, e do citoplasma vão sair e voltar para o núcleo. Através de quê, professor? Através de poros proteicos presentes justamente nesta carioteca, nesse envoltório nuclear. Tudo bem, turma? Até aqui, tranquilo? Beleza, vamos para frente. Então, falando aqui um pouco, algumas imagens que nós mostramos aqui, né? Seres unicelulares, reino Monera, reino protista, né? O reino Monera aqui, ó, ele tem só uma célula, mas ele é procariótico, não tem um envoltório nuclear. Aqui nós temos uma bactéria, né? Reino protista é eucariótico. Reino protista já tem o quê? Já tem um núcleo organizado, né? Por exemplo, o Trypanosoma cruzi, né? Lembrando aqui do Trypanosoma cruzinho, faz parte lá do reino protista, né? Material genético aqui, tá certo? Então, né, muito parecido aí, Trypanosoma cruzi, né? Tem a lembrança da leishmania também, não é isso? Que são seres do reino protista. Aqui nós temos uma entamoeba histolítica, certo? Com seu núcleo, entamoeba, ameba, né? Vou colocar aqui, ó, entamoeba, pessoal, histolítica. Esta histolítica, tá bom? Aqui são seres procarióticos, unicelulares, mas já tem núcleo organizado. Aqui é um ser procariótico, não tem núcleo organizado, certo? Então, aqui procariótico. Entamoeba eucariótica. Eu vem do latim verdadeiro, cário, núcleo organizado. Então, aqui nós temos, na bactéria, como eu falei para vocês, esses pontinhos aqui são ribossomos, né? Temos esses cílios aqui que vão fazer movimentação e também ajudar no processo de reprodução. Certo? A Thalita fala sobre a carioteca. Thalita, a carioteca, Thalita, ó, vou colocar aqui para você.
uma estrutura do núcleo. Vamos imaginar aqui, olha só, Thalita. Então, a carioteca, aqui uma célula, tá bom? Então, o núcleo estaria assim, organizado dessa forma, olha só. O núcleo. A carioteca seria esse envelope. Aí eu deixei uns espaços maior, Thalita, para você conseguir entender, Thalita e todos. Então, seria isso aqui mais ou menos, o material genético estaria aqui guardado. Aqui a carioteca, uma membrana nuclear que tem poros no meio, com proteína. Esses porozinhos aqui permitem a entrada e a saída de substância, envolvendo o núcleo. Na imagem anterior, está aqui, mostrando, olha só ela aqui, olha a imagem dela. Se você observar aqui, tem uns buraquinhos aqui do lado, que é justamente quem? Que é justamente os poros da carioteca, certo? Então, essa carioteca envolve o núcleo. Melhorou um pouco? Thalita, né? Acho que foi a Thalita que fez essa pergunta. Melhorou um pouco a informação, Thalita? Então, a carioteca tem esse envoltório, esse revestimento. E ele não é totalmente, ela não separa o núcleo completamente, ela envolve o núcleo, mas permite a passagem. Passagem, por exemplo, de RNA mensageiro, que vem com a informação do DNA, trazendo informação para que seja sintetizada na proteína. Aonde? Lá no citoplasma. De preferência no ribossomo livre ou um ribossomo preso à parede do retículo endoplasmático rugoso. Aí eu tenho a síntese de proteína. Deu para entender tudo ok, pessoal? Então, substâncias químicas vão e voltam aí, essa troca intensa entre citoplasma e núcleo. Pessoal, a gente tem que lembrar, turma, que a célula não é algo parado, a célula todo tempo se movimentando, muito dinâmico. Vai ter a hora que o mitocôndrio vai estar de um lado, daqui a pouco vai estar para o outro, então vai ter um ciclo, certo? Um fluxo muito intenso, certo? Vai se formar, por exemplo, proteína de contração dentro da célula, intensa, né? Intensa. Essa proteína de contração, a quitina, vai se formar dentro da célula. Agora, se forma e depois se dissolve, se quebra de novo. Para não ficar montado todo o tempo uma imensa rede de proteína dentro desse citoplasma, e aí, será que vai ocupar tudo isso? Vai ficar todo o tempo? Daqui a pouco vai se encher, a célula precisaria sofrer uma morte, né? Uma apoptose, então não vai ter. Né? Citoesqueletos vão se formar, microtúbulos vão se formar para proteínas motoras andarem sobre essa estrutura, transportando, por exemplo, vesículas que vêm de um complexo de Golgi. A gente tem que lembrar tudo isso. O que é que eu recomendo? Fazer anotações, pessoal, e em busca dessas informações, rever o vídeo depois também é muito importante, tá bom? E a maioria dos fungos também são eucarióticos, né? São eucarióticos, também podem ser unicelulares, tem fungos unicelulares e tem fungos multicelulares, com essas características. Tudo bem, turma? Vamos seguindo, ok? Então, aqui, os seres, aqui nós temos a presença de um fungo, não é isso? Então, os seres multicelulares possuem várias células, né? Formam tecido. Alguns seres do reino fungi, reino plant e reino animal são seres eucarióticos. Aqui nós temos um fungozinho, né, com característica, com uma cor lindíssima, né, de atração, muitas vezes, de animais, né? Muitas vezes de animais, só que liberam substâncias tóxicas. Um animal que ingerir uma substância tóxica de um fungo dessa forma, com essas características aí, ele nunca mais vai novamente comer o mesmo fungo, né? Porque são características que vão marcar esse fungo aí para sempre, não é isso? Pode produzir, por exemplo, alucinógenos, substâncias alucinógenas também, tá bom? Então, aí tem fungo. Agora tem fungos que servem também de alimento, né? Alguns fungos vão servir para a produção de medicamentos, como é o caso do Penicillium caudato, né? Penicillium causador, produtor do primeiro antibiótico, um antibiótico muito importante, que foi a penicilina. Então, os fungos têm essas características aí. Presente na gastronomia intensamente, não é isso? Tá bom? Olha aí, coloca o nome, pessoal. Turma, coloca o nome, coloca a cidade também de onde você está falando, para a gente observar quais as cidades estão presentes também, né, participando juntamente com a gente hoje, tá bom? Né? O Dudu fala o seguinte: apesar de ter esses poros, o material genético não sai do núcleo, né? Não sai. O material genético, o DNA mesmo, acho que é Eduardo, né, Dudu, né? Fica lá. Para sintetizar a proteína, o RNA copia, exatamente, a receita específica para produzir uma proteína. É isso, Dudu. Beleza. Olha aí, Calcaia City, né? Que maravilha, pessoal lá de Calcaia. Olha aí, terra boa. Aqui o pessoal que nos ajuda aqui no Super Enem são lá de Calcaia. Olha só. Aê! Rosinaldo do Jardim Caraí. Perfeito, turma.
São Luís do Maranhão, olha aí que show. Turma, que bom que vocês estão aqui, tá bom? Vitória, Espírito Santo, a Juliana falando aí, ó. Beleza, turma, que legal. Vamos lá, continuando, tá bom, turma? Então, aqui alguns seres. Procariotes sem envoltório nuclear, né? Os procariotes não possuem esse núcleo organizado, não possuem organelas, e os ribossomos, que são estruturas formadas por RNA ribossômico também. Mostrando aqui alguns tipos aqui, ó. Algumas bactérias, tem uma bolinha dessa aqui, que são os cocos, duas são os diplococos. Um exemplo de bactéria diplococo, temos a Neisseria gonococcus, causador da gonorreia, por exemplo, né? Neisseria gonococcus é um diplococos, gonococcus, né? É um diplococos causador da gonorreia. Tem aqui algumas outras, aqui o vibrião, né? Na década de 90 teve uma doença muito séria chamada cólera, que era causada por uma bactéria dessa, o vibrião colérico, né? Streptococcus, aqui também causador de infecção, parece um colarzinho, né? Espirilo, em forma de espiroqueta também, como é o caso da bactéria causador da sífilis, por exemplo, que é o treponema pálido. Puxa uma setinha aí, ó, as espiroquetas, né? A bactéria chamada treponema pálido, né? Pálido, causador de quem? Da sífilis, que é uma IST, né? Sífilis, ela é uma espiroqueta, né? E tem outros aqui, ó, espirilos, alguns bacilos também, tá bom? São exemplos de doenças. Olha lá do pessoal do Pacoti, tá bom? Paloma, Pedro Arthur, de Fortaleza, Juliana de Tianguá, que maravilha, pessoal. Então, aqui o seres eucariotas tá aí uma célula animal novamente, mostrando essas características aí. Tudo bem, turma? Pronto, beleza, pessoal. Agora vamos observar agora a composição química. Composição química de todo ser vivo. Todo ser vivo tem mais ou menos essa composição química aí, pessoal. Certo? O que vai mudar é a proporção em cada ser vivo, mas sempre vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Não é isso? Por exemplo, carbono. Carbono vai estar presente, carbono e hidrogênio vai estar presente, por exemplo, em produtos de hidrocarboneto, como é o caso do próprio petróleo, né? Carbono, algumas substâncias de alótropos do carbono, diamante, por exemplo, né? Isso é formado com carbono também. Tá bom? Professor Lincoln, olha aí na área. Pessoal, professor Lincoln, semana que vem, se eu não me engano, vai estar com vocês, hein? Trazendo aí teorias lincolnianas, segundo ele próprio falando, tá bom? Vocês vão gostar muito. Um abraço, professor Lincoln. Ok, vamos lá para frente. Olha só, a Reginalda fala que é uma mãe de 40 anos que ama estudar. Reginalda, não é isso, Reginalda? Rosinalda, do Jardim Caraí, é uma mãe de 40 anos. Turma, que maravilha, essa participação, né, imensa, essas trocas de informações. Nunca é tarde para estudar. Claro, 40 anos é uma jovem, uma criança. Que bom, pessoal. E algumas substâncias, temos aqui, valeu, Rosinalda. Estamos aqui, algumas principais substâncias, pessoal. Todo você vai ter água, né? A água é importante demais, inclusive é um dos nossos próximos assuntos aí, certo? Sais minerais, que vão ajudar na regularização do metabolismo celular, né? Como é o caso do iodo, na tireoide, como é o caso do cálcio, na contração muscular, por exemplo, certo? Na coagulação sanguínea, na formação de ossos, os carboidratos, né? Nossos energia, né? Não pense que carboidrato é só energia, não, viu, pessoal? Carboidrato também tem característica estrutural, como é o caso da carapaça, da quitina, dos artrópodes, por exemplo, esses insetozinhos agora aí de inverno, né? Aqui no Ceará tem muito deles, né? Duro demais a carapaça, ali é um exoesqueleto formado de quitina, que é um carboidrato, não é isso? Que é um polissacarídeo, então ele vai ter essas características. Os lipídios, que são os óleos, as gorduras, tá bom? Os óleos, as gorduras. As proteínas são muito importantes, temos diversas proteínas, vai ter uma aula só de proteína, né, pessoal? Queratina no cabelo, não é isso? Na pele também, não permitindo a desidratação intensa de água, a quitina, miosina de contração muscular, que mais? Hemoglobina de transporte de gás respiratório, a albumina que dá a consistência do nosso plasma sanguíneo também.
Então, tem muitas proteínas. Na realidade, nosso corpo é formado por diversas proteínas aí que vocês vão estudar. As proteínas transportadoras, certo? As proteínas transportadoras. A Francine pergunta sobre meiose, sobre mitose. Vai ter aula sobre meiose, sobre mitose, Francine. Sim, divisão celular, muito importante. Os ácidos nucleicos, turma, lembra aí? RNA, DNA, o próprio ATP é um ácido nucleico, né? Muita gente não sabe disso, mas é uma moeda energética, não é só RNA e DNA. As enzimas que vão ajudar no processo, acelerar o processo de reações químicas, as enzimas aceleram o processo e diminuem a necessidade de calor, de energia. Porque o calor, pessoal, é nossa energia térmica em trânsito. O nosso corpo, a nossa célula não suporta o excesso de energia, de calor. Então, as enzimas vão entrar nessa jogada aí. Aceleram a reação, porque nós não podemos perder tempo, porém com pouca necessidade de energia. Energia de ativação, quer dizer, pouco calor. Se não tivesse enzima, pessoal, as células, o corpo ia entrar em colapso, com excesso de calor que seria liberado. Então, as enzimas vão realizar as reações químicas e vão liberar calor em pacotinhos, em pequenos pacotinhos, para realizar a reação química, tá bom? E as vitaminas também, tá bom? Muito importante essas informações gerais aqui. E aqui nós temos sobre o metabolismo, né? O metabolismo é o conjunto das reações químicas, das reações químicas que acontecem no interior do organismo. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Nosso metabolismo. E ele se divide em anabolismo e catabolismo, certo? Aqui nós temos essa imagem aqui, pessoal, mostra uma imagem onde este aqui sou eu, tá bom, turma? Eu, Eranildo, e aqui um amigo, né? Um primo, não queria dizer, mas é o professor Lincoln, certo? E nós brincamos, tiramos essa foto aqui, tá bom? Tudo bem? Então, estava aqui eu com esse braço aqui, para não causar, né? Venho justamente recobrindo. Então, pessoal, aí é uma hipertrofia muscular, né? Está hipertrofiado, e o outro não está com essa hipertrofia total, não é isso? Então, nós temos ali o aumento da hipertrofia muscular, pessoal, não é o aumento do número de célula, mas é o aumento do volume daquela célula, com o aumento das miofibrilas que estão no interior dos miócitos, no interior da fibra muscular, como a quitina, como a miosina. Quem é que faz aumentar essas miofibrilas, esse volume? Aminoácido. Pois o aminoácido é a menor unidade que forma uma proteína. E para ser proteína tem que ter no mínimo 50 aminoácidos. São muitas informações, mas é necessidade, tá bom? A gente vai lembrar isso aqui. Então, o metabolismo, pessoal, ele se divide em anabolismo e catabolismo, certo? O anabolismo, ele é justamente a síntese, a formação, sem substância orgânica, a partir de substâncias mais simples. Como é o caso, por exemplo, você vai para a academia e faz a ingestão, por exemplo, de whey, né? Riquíssimo em alguns aminoácidos que tem ali. Esse aminoácido, quando você consome, pessoal, se você estiver fazendo atividade física de forma intensa, né? Um atleta de alto nível, né? Como no nosso caso, atletas de alto nível, viu, turma? Então, esses aminoácidos vão sintetizar proteína e aumentar a massa muscular. Quer dizer, anabolismo. Fez um anabolismo, sintetizou aminoácidos, sintetizou proteínas, foi unindo esses aminoácidos que você consumiu. E aí a musculatura hipertrofiou. Fotossíntese é um processo de anabolismo também, que está formando substância orgânica, tá bom? E o catabolismo? O catabolismo seria a quebra, turma. A quebra de substância mais complexa e substância mais simples, tá bom? Por exemplo, na respiração celular. Aqui nós temos uma reação simplificada na respiração celular, não é isso? O oxigênio, aqui queimando a molécula de glicose, tá certo? Vai quebrar a molécula de glicose. Na realidade, esse processo aqui, turma, o oxigênio, a glicose começa a ser degradada de forma anaeróbica, sem o uso do oxigênio, lá no citoplasma. Quando entra na mitocôndria, vai ter o uso do oxigênio. Aí já não é já a glicose, mas são duas moléculas de ácido pirúvico, ou conhecido também pelo piruvato. E aí nós temos o CO2, certo? Liberado da reação química, água e moléculas de ATP, que aqui nós estamos colocando com 32 moléculas de ATP, mas vai variar dependendo do organismo, na respiração celular. Quer dizer, essa moléculazinha aí, pessoal, é a energia que vai ficar ali guardadinha e depois vai ser liberada. Os pacotezinhos de energia, tá bom? Tudo bem, turma? Ok, vamos para frente. Então, temos aí os dois tipos de metabolismo. Homeostase. Homeostase é o seu organismo, é você estando bem,
certo? A sua temperatura nesse momento está em torno de 36, 36,5, espero que sim, né? Espero que sim, então beleza. Então, seu organismo está totalmente com equilíbrio, temperatura está ideal do seu corpo, pressão arterial em torno de 12 ali por 8 é o ideal. Isso é homeostase, pessoal. O corpo, para garantir essa homeostase, que é o equilíbrio, certo? Que é o equilíbrio constante, ele vai gastar muito ou pouca energia. Muita energia, não tenho dúvida disso, certo? Um gasto intenso de energia. Você leva um corte, daqui a pouquinho, esse corte aí que você levou, que está extravasando sangue, o sanguezinho vai coagular, vai formar ali uma espécie de curativo fisiológico, não é? E vai estancar o sangramento. Pode ser o sangramento que for. Vai estancar o corpo, inclusive, deixa de passar, diminui um processo de vascularização naquela área, causa vasoconstricção daquela área que está aberto, né, para não perder o sangue todo. Homeostase. Temperatura constante, pressão constante, pH do nosso corpo, cada parte do nosso corpo tem um pH ideal, turma. Certo? pH do sangue ali em torno de 7,2, 7,3. Se diminuir um pouquinho disso aí, turma, pode causar, inclusive, a morte do indivíduo. Não pode variar muito, não. Por exemplo, pH não pode variar muito, né? Então, são características dessa forma, tá bom? Então, quantidade de líquido no corpo também, não podemos, né, ter retenção. Então, tudo isso é homeostase. Reprodução. Também todo o organismo, todo ser vivo promove realiza reprodução. Seja ela sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada é uma reprodução que vai, não diria mais simples, mas é uma reprodução que vai não transmitir tanta informação genética, porque um indivíduo vai se dividir e vai produzir dois indivíduos com material genético muito perfeito, muito parecido, tá bom? A reprodução causa a perpetuação da espécie e a transmissão das características para os descendentes. A reprodução assexuada, as características, duplicação do material genético, ela é agâmica. O que é isso, ser agâmica? Não possui a troca de gametos, sem trocas de gametas, né? Sem trocas de gametas, porque não tem gameta envolvido, não é isso? Gametas, quem são os gametas? Quem é o gameta masculino? No caso do animal, espermatozoide. Quem é o gameta feminino? O ovócito 2. Segure isso aí, essa informação é importante. Certo? Professor, não é o óvulo, não. Depois nós vamos ver, certo? Nas próximas aulas de embriologia também vamos falar disso e vamos ver que é o ovócito de segunda ordem, o ovócito 2, que é o gameta feminino. Vamos chamar de óvulo só no final do processo da fecundação. Que aí sim o ovócito vai receber e vai ser da fecundação, aí nós vamos ter óvulo. Certo? Mas antes disso, o que é liberado é o ovócito 2, que não se completou a meiose 2, pessoal. Depois nós vamos falar sobre tudo isso. Mas vai segurando isso aí, vai montando seu quebra-cabeçazinho aí na sua cabeça, viu? Vai montando essas informações, segurando para nós juntarmos, para depois termos todas essas informações já concretizadas no seu aprendizado aqui para o Enem, tá bom? Não tem cópula. O que é a cópula? O ato sexual. Então, não vai possuir também, né, a cópula, o ato sexual. Tá bom? A célula filha é idêntica à célula mãe, né? Vamos ter um clone. Baixa variabilidade genética, porque não tem troca de gameta, não tem junção, combinação de material genética, né? E a única fonte de variabilidade genética é a mutação. Aqui nós temos uma bactéria sofrendo o processo de bipartição, né? Uma célula depois converteu-se em duas. E aqui nós temos um platelminto, uma planária, em que você partiu e cada pedaço dessa planáriazinha acabou se transformando numa nova planária, né? Com o mesmo material genético. Tudo bem, turma? Ok, só relembrando, depois, tanto eu como o professor Link vamos trazendo essas informações, novos conteúdos específicos, né? O professor Link vai trazendo aulas sensacionais de zoologia também, que na próxima semana seria com ele, certo? E vamos continuando. A reprodução sexuada, combinação de genes, agora sim, aumenta a variabilidade genética, bom para a espécie demais, tem ato sexual, que é a cópula, ela é gâmica, certo? Com muita troca de gameta, adaptação ao ambiente, né? Uma boa adaptação e é excelente para a espécie, a reprodução sexuada, tá bom, turma? Só relembrando as principais características de seres vivos. Falando agora de crescimento. Quando o indivíduo é unicelular, a célula aumenta em volume, né? Cresce pelo aumento do tamanho das células, os indivíduos unicelulares. Agora, no multicelulares, pessoal, cresce pelo aumento do número de células.
Então, nós vamos ter o número de células. Alguns tecidos não vão aumentar o número de células, viu? Como é o caso do tecido muscular, nós não temos aumento de células musculares. Nós temos, eu falei para você, né? O aumento de volume dessa célula vai aumentando em termos de volume celular, tá bom? E aqui nós temos um indivíduo, né? Um indivíduo crescendo, multiplicando suas células, estruturas células ósseas, que são os osteócitos, né? Prolongamento, alongamento de algumas células musculares, células epiteliais, células da pele, tá bom? Algumas células do tecido não vão se multiplicar, como é o caso dos neurônios também, não é isso? E aqui nós temos, embaixo da imagem da multiplicação fisiológica, que é essa aqui, essa é fisiológica, tá bom? Fisiológica, vamos falar assim. Aqui nós temos um crescimento desordenado, desorganizado. Na realidade, não é fisiológico, é fisiopatológico, ou simplesmente patológico, que é o caso de uma neoplasia. Aqui, ó, é um caso de uma neoplasia. Neo, novo, plasia, tecido, quer dizer, uma nova formação. A neoplasia, pessoal, ela pode ser benigna ou maligna. Uma neoplasia maligna, que nós vamos conhecer pelo nome de, né, doença maligna, o câncer. E neoplasia maligna é o tumor benigno. Né? Numa neoplasia, pessoal, benigna, ocorre uma multiplicação celular menor. Na realidade, o que acontece? Uma mitose, né? Algum colega falou sobre mitose aí. Uma mitose, simplesmente uma célula diploide, 2N, produzirá duas células com o mesmo material genético, com a mesma quantidade, 2N, né? 2N também, que é mitose. Certo? Isso aqui é mitose. Agora, nesse caso aqui, pessoal, no caso de uma célula que sofreu mutação, uma célula produz logo 20 de uma vez, né? Cada uma dessas 20 mais 20. Quer dizer, é um crescimento desorganizado, que ele vai se enraizar, vai se multiplicar tantas células, no caso da neoplasia maligna, tantas células que vai formar raízes, certo? O tumor maligno é assim. E, além disso, pessoal, no caso da neoplasia maligna, o que é que vai acontecer? Um alto metabolismo na maligna, né? Metabolismo alto, quer dizer, a célula sente muita fome nesse tecido aí. Quer dizer, a célula vai roubando nutrientes. E quem é que leva nutrientes para as células, hein? Tecido sanguíneo. Então, vamos ter o que em direção a essa neoplasia, por exemplo? Vamos ter o quê? Uma neovascularização, certo? Nova formação de vaso sanguíneo. Vamos chamar aqui, ó, neovascularização, certo? Ou também angiogênese, formação, anjo, vaso sanguíneo, novas formação de vaso sanguíneo em direção a quem, professor? Em direção ao tumor, porque ele vai levando muito nutriente em direção àquele tumor, certo? Através de quem? Irrigação sanguínea. É tanto, pessoal, que o câncer em fase terminal, um paciente em fase terminal de câncer, é difícil você visualizar vaso sanguíneo superficial, estão mais da onde? Em órgãos importantes, precisam manter o organismo vivo, certo? Então, você vê uma palidez superficial, certo? Pronto, a Juliana fala, o crescimento unicelular é a mesma coisa que hipertrofia. Aí, Juliana, a hipertrofia, desenvolvimento. Vai ter o desenvolvimento, mas geralmente a gente relata a hipertrofia com o aumento do tecido, não é com o aumento do tecido. A unicelular nós não vamos ter um tecido, tem uma célula ali que vai aumentar de volume, tá bom? Então, vamos falar em hipertrofia, o desenvolvimento, esse trofismo, certo? Um grande trofismo, no caso do tecido muscular, né? No caso, tá bom? Então, deu para entender, pessoal, um pouco sobre a neoplasia, sobre o câncer, né? Metabolismo alto. Outra coisa, outra característica do câncer também, para a gente lembrar aqui, ele faz o quê? Ele viaja, né? Uma célula dessa aqui, por exemplo, pode sair, entrar no vaso sanguíneo e ir para outro local, fazendo o que nós vamos chamar bem aqui, vou colocar bem aqui, ó, metástase. Metástase. O que é a metástase? A metástase é o crescimento do tecido que sofreu mutação em várias partes do corpo, quer dizer, sofreu metástase. O tumor sofreu metástase, está em vários locais, está no pulmão agora, né? Está lá no testículo, está lá na próstata, está lá no osso. Quer dizer, sofreu metástase, está em quase todo o corpo. Né? Então, falando um pouco sobre esse processo de crescimento desordenado, nós temos aí o exemplo, né, da neoplasia maligna. Tá bom, pessoal? Ok? Continuando, tem também, só relembrando também, tem a metaplasia, que é a mudança de um tecido e não é um câncer. Por exemplo, quando o fumante, por exemplo, a árvore respiratória,
né? A árvore traqueobrônquica, pessoal, ela tem alguns cílios, que são prolongamentos celulares. Esses cílios, o uso do cigarro, por exemplo, esses cílios, eles deixam de existir. E o tecido deixa de ser, o tecido da traqueia, deixa de ser um tecido epitelial, pseudoestratificado, cilindro ciliado, e ele passa a ser um tecido mais sem esses cílios, tá bom? Sem esses cílios. Ele passa a ter apenas células colunares, não mais com aquelas células que produzem muco, como aquelas células caliciformes. Isso é uma mudança de tecido, tá bom? Por exemplo, metaplasia. Vamos seguindo. Como é que está aí, pessoal? Tudo ok? Algumas informações, muitas perguntas. Que bom que tem muita pergunta, muitas pessoas participando, muita gente inscrito, né, no nosso canal. Façam perguntas aí, sempre que possível, vou tentando responder aqui. Final da aula, temos algumas questõezinhas, certo? Que nós vamos também resolvendo. Questões do Enem. A proposta nossa é essa, tá bom? Aqui, no caso de reação, na realidade, né, esse pequeno erro aqui, reação. No caso aqui, turma, olha, tá vendo aqui o nosso espelhinho do braço, né? Aqui o tecido aqui, esses pelinhos aqui, agora aqui é queratina, aqui é pelo, né? Então, proteínas, certo? Pelos e esses pelinhos do nosso braço. Quando a gente tem alguma reação externa, por exemplo, um frio maior, às vezes uma pessoa toca em você, né, na sua pele. Então, esses pelinhos aí recebem, porque na nossa pele, pessoal, certo? Na nossa derme, nós temos terminações nervosas. E aí capturou essa informação, essa reação externa. Capturou essa informação e na estrutura do folículo piloso, bem na sua base, tem micromúsculo, músculo pequeno, e esses músculozinhos recebem essa informação via terminações nervosas, e esses músculozinhos se contraem e o pelinho sofre ereção, isso é uma reação. O pelinho ficou ereto aí, né? Sofreu esse processo de ereção, porque ele reagiu. E nós temos os seres vivos, eles fazem isso, eles reagem, plantas reagem, quando você toca nela, tenta se fechar, não é isso? Então, isso é muito importante também relembrar um pouco sobre a reação, né? Que promove também, pode promover movimento também, tá certo? Ok. Turma, aqui são as principais características, as principais informações sobre características de seres vivos que nós trouxemos para vocês. E agora nós vamos realizar algumas questões. Alguém pergunta aqui, vamos ver aqui como é que o pessoal está perguntando. Bem, né? Vamos relembrar aqui. Tirando print, depois, Ricardo, RS Cardoso. RS Cardoso, eu tirando print, depois vou anotar e estudar. Cílios, sim. Aí você coloca o seu nome, tá bom, pessoal? Para ler para você aqui seu nome. Sobre cílios, o Zinaldo falou que está tirando os print, né? Depois vai estudar, fazer anotações. Assiste o vídeo, é importante também. Esses cílios aí, quem perguntou, tem aqui a roupa tu, né? Esses cílios que nós estamos falando da área respiratória não são pelos. São cílios o quê? São prolongamentos da membrana plasmática. Então, a membrana plasmática sofre essas modificações. Forma um cílio. O próprio flagelo do espermatozoide, pessoal, é um prolongamento da membrana plasmática, certo? Da formação do espermatozoide, no caso, tá bom? E esses cílios aí são prolongamento da membrana, formando essas estruturas que prolongam, que fazem, inclusive, a retenção de impureza na árvore respiratória. Tudo bem? Não são cílios que tem cílios pelos também aqui da nossa sobrancelha, são cílios, mas aí são proteínas, certo? Vou beber só uma água aqui para nós retornarmos e realizarmos algumas questões. Tudo bem, pessoal? Mais perguntas? Ok. É só o pessoal tão animado, cantando, que coisa boa. Olha aí, essa questão do Enem, né? 2019, o Enem trouxe essa questãozinha aqui de 2019, pessoal. E aí, o que é que ele falou? Falou um pouco de vírus, né? A família Retroviridae encontra-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizados pela produção de DNA a partir de um molécula de RNA. Pessoal, só relembrando, essas questões vão falando assim, dessa forma, vão discutindo. O normal de todo ser vivo, né? O DNA sintetizar RNA mensageiro? Esse é o normal. O DNA sintetizar RNA mensageiro, ok? Só que tem vírus que, na realidade, pegam o RNA e sintetizam
DNA, para aí sim conseguir se multiplicar. Mas isso ele vai usar a maquinaria proteica da célula que ele está parasitando. Usando, por exemplo, enzima do tipo transcriptase reversa, que pega o RNA e converte esse RNA em DNA, para aí o DNA conseguir fazer a multiplicação. Então, esses vírus que têm essa característica são chamados, pessoal, de retrovírus. Certo? Retrovírus. Eles infectam, inclusive o HIV é um tipo de retrovírus. Relembrando isso, né? O HIV é um tipo de retrovírus. Ele entra no linfócito TCD4+, e ele, dentro desse linfócito, que é uma célula de defesa, né? Que é uma célula auxiliadora, ele vai converter esse RNA em DNA. Aí consegue se multiplicar internamente dentro, certo? Dentro dessa célula e se multiplicar. Então, alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos. Vamos tentar resolver essa questão aí juntos, tá? Não necessitando de outros hospedeiros. Reservatório ou vetores biológicos. Vetores é que transmitem esse vírus, né? As infecções ocasionadas por esses vírus têm causado mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento, dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais, né? Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais. Aí tem aqui os itens do Enem, né? Melhoria dos métodos de controle de vetores desses vírus, né? B. Fabricação de soros mutagênicos para combate desses vírus. C. Investimento da indústria em equipamentos de proteção individual, né? Também não é um item forte. Produção de vacinas, que evita a infecção das células hospedeiras. E letra E. Pessoal, a vacina, na realidade, não vai ser um tratamento. A vacina, na realidade, vai ser algo que vai ser utilizado para que o nosso corpo ele se antecipe, ele produz. A vacina, na realidade, vai estimular o nosso corpo a produzir anticorpos, a produzir memória imunológica, para que no dia que o corpo tiver contato com esse vírus, esse organismo já esteja preparado, vacinado. Aqui, no caso da vacina, vai ser um procedimento a vacinação vai ser de forma passiva, quando é injetado, no caso, pedaços de micro-organismos, certo? Pedaços de vírus morto, certo? Preventivo, exatamente, não tratamento. Né? Hoje em dia já se usa RNA, né? No caso da Covid, né? na pandemia, já foi utilizado material do RNA mensageiro, em que esse RNA, pessoal, produzia proteínas virais. Aí o corpo entendia, tem um vírus ali. Tem um vírus ali. Na verdade, não era o vírus, era uma proteína viral. Mas mesmo assim, o corpo não vai identificar se é vírus, se é só uma proteína, mas era algo que o corpo não conhecia antes. Aí o que ele faz? Opa, tem algo estranho aqui dentro. Vamos produzir anticorpos. Aí no dia que o vírus entrou realmente no nosso corpo, nós já tínhamos anticorpos prontos para combater este vírus. Não é isso? É assim que funciona o processo de vacina. Tá bom? Então, o Dudu falou bem ali, né? Vacina preventiva e não tratamento, prevenção. Muito bem. Agora, a letra E, sim. Desenvolvimento de antirretrovirais, que dificulta a produção desse vírus. Então, pessoal, esses antirretrovirais inibir a síntese de proteína do capsídeo, não deixar formar a síntese de proteína, não deixar os vírus se multiplicarem, certo? Inibir a produção de proteína viral. Vou colocar aqui, ó. Inibir, né? Inibir a produção de proteína viral, da proteína viral. Ele não permitia a formação de enzimas que vão converter o RNA em DNA também. São alguns tratamentos, né, que vão ser usados. Isso é muito importante. Hoje em dia, pessoal, por exemplo, síndromes, como é o caso de algumas infecções causadas pelo próprio HIV, né, ele não se persiste. Por quê? Porque o que nós temos hoje, biotecnologicamente falando, é enorme, não deixa a multiplicação viral. Quer dizer, a carga viral está sempre baixa em paciente soropositivo, certo? Isso. Então, a resposta correta seria o quê, turma, hein? Letra E. Me ajuda aí. Muito bem, estão respondendo. Que bom, hein, turma?
Vamos respondendo junto, todo mundo, tá certo? Primeira questão, letra E, tá certo? Vamos para frente. Segunda questão. Segunda questão. Vocês vão me ajudar, certo? A responder. No que concerne aos reinos dos seres vivos, escreva VOF. Pessoal, essa questão aqui é uma questão da Universidade Estadual, mas é uma questão que tem muito contexto, e nós pensamos muito em utilizar dessa forma também. E trazendo contexto para vocês, mas trazendo muita questão do Enem. Quando precisamos de alguma informação a mais, nós vamos recorrer a outros vestibulares, mas principalmente são questões do Enem. E aqui trouxe VOF conforme se é verdadeiro ou falso. Então, aqui tem muitas teorias importantes e é bem atual, que foi agora em 2021. Falando sobre características gerais de seres vivos, tá? As plantas são eucariontes, verdadeiro ou falso aqui? Verdadeiro, né? Multicelulares e quimiosintetizantes, com o corpo organizado em tecidos. Isso aqui, verdadeiro ou falso, pessoal? Falso, né, turma? Então, não tem essa quimiossíntese, então não vamos ter essa característica aqui, não. Depois vamos ver qual é o item correto, tá? Vou ver, tem aqui. Tem. Os protozoários são unicelulares, turma? Sim. Eucarióticos e autótrofos. Tem alguns protozoários autótrofos, né? São fotossintetizantes, plantas, exatamente, né? Fotossintetizantes. Bota até aqui, assim, no caso, aqui eu vou colocar, né? Fotossintetizantes, tá bom? Muito bem. Dudu, como é teu nome para me falar direitinho? Eduardo, pode chamar de Dudu mesmo? Dudu, underline, Doca, né? Tá participando bem, que bom. Tu-VOI. Fala o nome de vocês, pessoal. Eduardo, valeu, Eduardo, turma. Prazer ver vocês, prazer falar com vocês aí, turma. Então, turma, aqui também, os protozoários são unicelulares, eucarióticos e autótrofos, né? Então, assim, protozoários, pessoal, não é o reino protista, tá bom? Então, protozoários, pessoal, exemplo de protozoário, então, a moeba histolítica, o Trypanosoma cruzi, certo? A leishmania brasiliense, tá certo? Entre outros seres vivos, são unicelulares, são eucarióticos, mas não são autótrofos, certo? Não são autótrofos. Então tem essa tá falso aqui, não é isso? Os protozoários. Letra aqui dessa forma, deixa eu ver se tem sim. O reino dos fungos é formado por seres eucariontes e heterótrofos, existindo representante unicelular e multicelular. Verdadeiro ou falso aqui, turma, hein? Esse item aqui? Verdadeiro, né? Verdadeiro. O reino dos fungos, fungi, formado por seres eucariontes, verdade, heterótrofos, né? E uma respiração extracorpórea também, liberando enzima em alguns tecidos e destruindo o tecido. Depois fazendo uma sucção desse nutriente. Os fungos fazem isso, sabia? Fazem isso. As algas são eucariontes, autótrofas e podem ser uni ou multicelulares, mas não formam tecido. Então, também aqui, não é isso? Mas não formam tecido. Então, também aqui, o tecido falso, não é isso? Então, esse item correto aqui, FFVV, letra D de dado. D de dado, não é isso? FF, só estou usando celular, eucarionte e autótrofo. Não, né? Então, reino fundo, então essa aí, não é isso? FF, VV, tecido não tecido verdadeiro, não é assim? Ok. Pronto. Vamos para frente, turma. D de dado. Essa questão aqui adaptada do Enem, turma. Terceira questão adaptada do Enem. Sim. Olha só. Durante uma aula prática, no laboratório de biologia, estudantes observaram ao microscópio 2 tipos celulares distintos. Um deles apresentava material genético disperso no citoplasma. Material genético, olha só, disperso no citoplasma. Já vão pensando aí. Sem envoltório nuclear. Turma, quer que dá para lembrar o que é isso aqui, mais ou menos? E a ausência de compartimentalização interna por membrana. Quer dizer, ausência de membrana, né? Já vamos lembrando aqui o que seria esse texto, pequeno texto, sobre que ser estamos falando, não é isso? Procariótico, não é isso? Muito bem. Muito bem, Ana Carolina. Exato, características de bactérias.
por membrana. Além de organelas membranosas, ó, o outro mostrava núcleo delimitado. Opa, aqui eu já é interessante que eu tenho um núcleo delimitado, né? Núcleo delimitado. Até um núcleo. Por membrana. O que seria essa membrana aqui? Falei para vocês, né? A nossa carioteca envoltória nuclear. Além de organelas membranosas, como é o caso do lisossomo, que faz digestão celular, retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, que são vesículas, e uma complexa rede de filamentos, né? Microtúbulos, microfilamentos, responsável pela forma celular e por movimentos intracelulares. A célula realiza movimentos intracelulares, né? Algumas células, pessoal, como é o caso da Xanthomoeba, realizam até movimentos, lançando pequenos movimentação de falsos pés, chamado de que isso? Quem lembra? Pseudópodos, né? Pseudópodos. Então faz isso aqui, ó, que é a organela eucariótica, tá bom? Então, essa aqui é uma tamoeba, uma ameba, né? Lança seus pseudópodos. Muitas vezes, esse pseudópodo é lançado para realizar a alimentação, como é o caso da fagocitose, ou só deslocamento mesmo, né? Algumas células do tecido sanguíneo realizam isso, sabia? Passando entre os poros dos vasos sanguíneos, entre células do capilar sanguíneo, do endotélio, que é a camada mais interna do tecido de um vaso sanguíneo, o endotélio. Então, eles realizam esse movimento, certo? Também saindo em busca de alguma coisa que está infeccionando lá. Isso é chamado de diapedese também, tá bom? Algumas células do nosso corpo fazem movimento em forma de pseudópodes, tá certo? Considerando as características estruturais e funcionais desses dois tipos celulares, analise as afirmações a seguir. 1. Apresentam cromossomos que não são separados do citoplasma por membrana. Né? Considerando as características estruturais e funcionais desses dois celulares, analise. É para marcar VUF? Ah, não, é para dizer se cada item desse aí, é para dizer se é um. Aqui, pessoal, vamos colocar bem aqui assim, ó. Eucarionte, né? E 2, procarionte. É assim. Tá meio diferente aqui, mas é assim mais ou menos, tá bom? Vamos colocar aqui. Por exemplo, o item 2, esse primeiro item apresenta cromossomos que não são separados por citoplasma. Do citoplasma por membrana, né? Tem cromossomo? Tem. E não é separado do citoplasma por membrana. Isso aqui é eucariótico ou procariótico? Turma, isso aqui é procariótico, né? Item 1, não é isso? Não apresenta membranas internas no citoplasma. Não apresenta membranas internas no citoplasma. Também é procariótico. Depois vou entender aqui como foi essa resposta aqui. 3. Por serem mais complexos, apresenta maior tamanho. Eucariótico é, turma? 2, sim. Apresenta uma complexa rede de tubos e filamentos que define sua forma e permite movimentos celulares. Também é 2. Então, ele pergunta aqui, ó, associe corretamente cada afirmação. Então, ficaria o quê? Ficaria aqui, ó, células eucarióticas. Quais são os itens na eucariótica? Seria o 3, o 4. Menino, que confuso, hein? Por ser mais complexa. O 3 e o 4 é eucariótico. Pronto, é isso mesmo, tá bom? Do jeito que o Dudu colocou, o Eduardo colocou aí, ó, procarionte. 1 procarionte, o 2 procarionte, 3 e o 4 eucariótico. Isso aí, pessoal, tá só meio assim confuso. A sequência correta, né? De baixo, de cima para baixo. Eucariótica, as duas finais, as duas últimas, não é isso? Pronto, dessa forma mesmo. Depois vou até olhar com o gabarito, tá bom? Turma, ok. Sequência correta de células eucarióticas, célula procariótica. Tem uma pequena troca aqui, mas é aula ao vivo. Estão erradas, estão trocadas, né? Eu vou olhar depois, Karen. Obrigado, viu? Eu vou olhar depois, tá bom? Sim, tem 3 alternativas aqui igual, ó. B, D e E. Então, um erro nosso aí. Tá certo, pessoal? Como é ao vivo, tá tudo ok. Um descontozinho aí, tá bom?
Ok, vamos aqui seguindo. Essa quarta questão também adaptada para o Enem. Quarta questão adaptada para o Enem. Observe a tirinha ao lado. A biologia como ciência começou a ser estruturada no século XIX. Assinale V verdadeiro, F falso. As afirmações abaixo referente a essa área de conhecimento. Certo? Então teve, né? Essa tirinha, você sabe qual é o papel do biólogo? Ela fala, papel reciclado, só para lembrar da questão do biólogo. Item A. Item A. As células são unidades estruturais básicas. As células são unidades estruturais básicas, que provém de células pré-existentes. Sim, não é isso? Unidades estruturais básicas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pré-existente, né? Verdadeiro. Ok? 2. Pessoal, essa questão aí, anterior, prometo que na próxima aula eu trarei novamente para a gente resolver, tá bom? Com os itens corretos. Dois, também aqui, ó. Vamos lá. Os seres vivos, item 2, são geneticamente relacionados e capazes de evoluir. Verdadeiro também, né? A maioria das reações químicas que mantém os organismos vivos ocorre no ambiente extracelular, turma. Não, né, turma? No ambiente intracelular. Ambiente intracelular. Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo, não podem servir de base para a investigação de outros organismos. Claro que pode. Você pega uma característica de um organismo e você pode, inclusive, organizá-los em grupos, organizá-los em filos, em reinos, né, em classe, em ordem. Certo? Então, esse é o item correto, não é isso? VVFE. Verdadeiro, falso, falso é o item A. O item A é o item correto, tá bom, turma? Ok? Pronto. Mais uma questãozinha aqui. Interessante para a gente resolver. Essa questão do Enem 2017. Ok? Dá uma olhadinha nela. Acho que ela está toda aqui nesse item. Pronto, está toda aqui. Dá para a gente dar uma lida nela e vocês falem aí o item correto. Gabi, essa aí já é a quinta questão que você está dizendo que é A. Vamos lá. Resolver junto essa quinta questão aqui, turma. Ó. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano, com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos, né? Biovida, anticombater. Combater vidas, quer dizer, não falar em combater bactérias, geralmente, né? Os antibióticos são usados com essa finalidade. Combater seres que contêm vida, antibio, né? Essa junção aí desses dois radicais, né? Anti e bio de vida. Então, os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Verdadeiro, né? Antibióticos, eles vão usar. Eles vão geralmente inibir o crescimento dessas bactérias. O antibiótico precisa de uma certa quantidade, de uma dosagem certa e de um tempo certo para ser usado. Se você usar uma dosagem menor ou o tempo menor de uso, você vai, com certeza, combater a maioria das bactérias, certo? E a maioria das bactérias. E o que sobrar, essas bactérias, elas vão servir vão adquirir uma certa resistência e muitas vezes que morreram o material genético vai servir para ser acoplado ao material genético de outras bactérias, acontecendo a transformação bacteriana e tornando assim essas bactérias mais resistentes. Da próxima vez que você for usar o mesmo antibiótico, você precisa de uma dosagem maior, certo? É verdade. Gabi, a 4, letra A. Não é isso? A 4, só estou repetindo aqui. Letra A. Agora estamos na quinta questão. Então, vamos lá falando disso. Dito isso, dando essa revisão aqui, lembrança boa.
de medicamentos que combatem essas bactérias, né? Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam, letra A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro? Não é, não vai. Os antibióticos vão atuar. O hospedeiro é quem recebe essas bactérias, né? Quem recebe essas bactérias. Letra B, sistema imunológico. Aqui não, né? Interferir na cascata bioquímica da inflamação. A inflamação, pessoal, o parasitismo da bactéria pode até causar inflamação, né? A inflamação está inflamada por causa de uma infecção bacteriana, ou por causa que você ocorreu, por exemplo, você falar demais, passou muito tempo falando, você vai ter uma inflamação, e nem por isso tem infecção bacteriana. O antibiótico é usado quando realmente tem infecção bacteriana. Por isso você não pode estar usando antibiótico constantemente, certo? Ou sem indicação médica, porque pode não ter infecção. E quando você precisar usar, aí as bactérias que estavam, né, presentes naquele tecido vão estar resistentes. Então, interferir na cascata dessa inflamação, não. Removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias, também não. Está errada, né? Errada. Aqui o item, né? Combatendo as células hospedeiras das bactérias. Célula hospedeira é a célula que a bactéria está parasitando. Seriam as nossas células. Então, não vai fazer isso não, né? Agora, letra E. Danificando as estruturas específicas da célula bacteriana. Exemplo, pessoal, podemos falar de quem, hein? Podemos falar da parede celular bacteriana. Quem sabe dizer da parede celular bacteriana? Quem sabe dizer como é formada a parede celular da bactéria? Parede celular bacteriana. Né? A parede celular bacteriana, pessoal, lembra da parede celular dos vegetais, que é a celulose? Da bactéria é formada por fragmentos de aminoácido e fragmentos de carboidrato. Vamos dizer que ela é formação de peptídeo, a parede celular da bactéria, ó, peptídeo glicano. Certo? Essa é a formação da parede celular da bactéria. Então, o antibiótico age aí, destruindo a parede celular bacteriana, certo? Que é formada de peptídeo glicano, e aí ele vai destruir, e aí a bactéria não vai sobreviver. Vão todos, tem que fazer o uso completo, porque se sobrar bactéria, se não fazer o uso correto da indicação médica do antibiótico, vai sobrar bactéria. O material, para você ter ideia, o material genético das bactérias que morreram poderá servir de uso para se unir ao material genético das bactérias que estão sendo reproduzidas agora, certo? E dando, consequentemente, aí uma espécie de recombinação gênica, quer dizer, a bactéria agora fica resistente, muitas vezes, a isso, tá bom? Então, isso é muito importante a gente observar isso, pessoal, porque a gente já faz tanto uso de antibióticos, mesmo sem a gente querer, certo? Mesmo sem a gente querer, às vezes no alimento, né, no tratamento veterinário, quando a gente se alimenta de carne, às vezes tem antibiótico. E você ingere esse antibiótico e, né, já está fazendo a ingestão de antibiótico sem precisar tomar antibiótico. Se você for tomar mais antibiótico sem a necessidade, né, então é complicado. Como já teve caso, né, durante a pandemia, que algumas pessoas usavam antibiótico para combater o vírus. Na realidade, não. Às vezes dava certo porque a infecção viral causou atração de bactéria para aquela sopa proteica, né, que estava sendo da secreção, né, do muco, e as bactérias se aproveitaram naquele momento. Então, o antibiótico servia para matar as bactérias que se aproveitaram da doença viral, né, que era o Covid. Tá bom? Tudo bem? Vamos para frente, turma. Vamos continuando. Sexta questão. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo comum, né? Desenvolvimento embrionário de todos os seres vivos. Uma evidência que apoia a hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo do processo é desenvolvimento embrionário. Né? Aqui nós vamos ter tecidos embrionários,
mas em animais, alguns vegetais. Reprodução sexuada, alguns seres não teriam reprodução assexuada. Temos também a reprodução assexuada. Então, temos seres consexuada e seres com assexuada. Vimos isso. Alguns seres não vão ter o desenvolvimento embrionário também, né? Respiração aeróbica. Existem seres anaeróbicos. Aeróbica, pessoal, é com o uso de quem, hein? Do oxigênio. Né? Vai precisar da mitocôndria para acontecer também. Certo? Nos seres eucarióticos. Nos procarióticos poderá ser usado também. Alguns micro-organismos, algumas bactérias, né, fazem respiração também com essa característica aeróbica optativa também, certo? Excreção urinária. Não, aí nós vamos ter a excreção de metabólitos de proteína, né? Vão ter em alguns animais, que no caso, nós mamíferos vamos fazer a urina, né? Também, mas os outros animais vão eliminar, por exemplo, a amônia. Vão ter seres vivos que vão excretar amônia. São seres chamados amônio-otélico. Vão ter seres vivos que vão liberar ácido úrico. São seres chamados de uricotélico, como é o caso das aves, dos répteis. Certo? E nós somos seres ureotélicos, que nós temos a nossa capacidade de metabolizar a proteína, nós vamos eliminar em forma de ureia. De ureia. Então, nós eliminamos ureia. Nós, seres humanos, eliminamos ureia. Somos ureotélicos. Então, agora, todo ser vivo, pessoal, eles realizam o que, turma? Realizam a síntese proteica. Bactéria tem ribossomos, certo? Protista, o reino protista tem ribossomo, protozoários, certo? Então, os ribossomos vai ser a pequena estrutura, ribossomos, certo? Que vão sintetizar, que vão ter a capacidade de sintetizar quem? Sintetizar proteínas. Ribossomo tem uma menos aparência aqui, né, no eucariótico. Geralmente eles estão unidos, né, a um RNA mensageiro que ele vai ler, certo? Esse RNA mensageiro aqui vai ser lido por esse ribossomo aqui, e esse ribossomo geralmente vai formar a proteína aqui do lado. Proteína, né? Esse ribossomo, pessoal, pode estar dissolvido no citoplasma ou ele pode estar preso ao retículo endoplasmático. Quando ele está preso ao retículo endoplasmático, vamos chamar esse retículo endoplasmático de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteína, por quê? Porque tem ribossomo na sua parede. Já o retículo endoplasmático liso, que é outra organela, não vai sintetizar proteína, mas vai transportar lipídio, colesterol, vai atuar na produção de determinadas substâncias à base de corticoides também, tá certo? Vai desintoxicar a célula, atua na desintoxicação celular também, certo? O liso, ele não tem ribossomo em suas paredes. Então, a resposta correta é a letra E, tá certo, turma? Mais uma questãozinha aí para nós. Vamos para a próxima questão, deu para entender? Todo mundo entendeu esse processo? Legal. Vamos para a sétima questão. Dá uma olhadinha aí na sétima questão, vamos refletir um pouco sobre ela e responder, tá bom? Vamos lá. Enem 2012, a questão que veio do Enem também 2012. Em certos locais, larvas de mosca, né? Larvas de mosca que eclodiram, né, de ovos dessas moscas que foi colocada, criada em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pescas. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, né? Surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado na teoria da geração espontânea. Pessoal, também chamada de quê? A teoria da geração espontânea, hein? De abiogênese. Abiogênese, certo? Geração espontânea. Em que o ser vivo nasce de um material sem vida, né? Um material bruto, ratos, como ele falava, camundongos nasciam de camisas sujas de suor, né? Ele bastava colocar lá um trigo lá. Então, alguns abiogenistas tinham essas propostas, né? E não eram pessoas diferentes, não, pessoal. Pessoas sem estudo que falavam em abiogênese, não. Nós estamos no século XXI, ainda hoje tem pessoas que acreditam dessa forma, né? Está em terra plana.
Mas aqui nós estamos falando de pesquisadores importantes, né? Então, essa teoria começou a ser refutada por cientistas ainda do século XVII, a partir de estudo de Redd, que falou que essas larvas de mosca vinham da carne em putrefação. Ele fez teste, né? Pegou frasco com carne e alguns ele deixou aberto, outros ele deixou tampado, certo? Louis Pasteur também, né? Fez essa proposta, até com o experimento do pescoço de cisne, né? Que ele aquecia um caldo proteico, porém as bactérias, ao aquecimento, os micro-organismos que tentavam entrar nesse fragmento, certo? Você dá uma olhadinha, o conteúdo do primeiro ano fala sobre essas propostas de Louis Pasteur, estudo de Louis Pasteur, e esse ficava retido no gargalozinho tortuoso do experimento de Louis Pasteur, tá certo? Que esses dois pesquisadores, pessoal, mostraram experimentalmente que o experimento de Redd, olha só que a Isa comenta, né? É só lembrar do experimento de Redd. Sensacional, Isa. Muito bom, muito bem lembrado. Tá aqui, né? Falando. Então, mostrar o experimento de quê? Seres vivos podem ser criados em laboratório? Vamos ver para B. A vida se originou do planeta a partir de micro-organismos. A vida se originou do planeta a partir de micro-organismos. Letra C. O ser vivo é oriundo, que ele falou, né? O que é proposto. É oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente, certo? Então, seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Vermes e micro-organismos são gerados da matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Então, a resposta correta aí, no final vai ter até o gabarito, né? A resposta correta da sétima questão, pessoal, que ele está perguntando sobre a proposta desses dois pesquisadores, certo? Então, aqui, ó, seres vivos podem ser criados em laboratório. E da matéria inanimada, não, né? B, a vida se originou do planeta a partir de micro-organismos. Mas não foi criado esse micro-organismo, né? Então, vamos essa questão. E C, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente. Então, para ter um ser vivo, tem que ter outro organismo pré-existente. Letra C, não é isso? Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados, e letra E, vermes e micro-organismos são geralmente gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos. Já pensou nascer, né? Nascer ali da carne por putrefação, né? Só porque tem a carne lá vai nascer. Não, ali geralmente moscas sobrevoaram, colocaram seus ovos naquele local, naquela matéria que está em putrefação, e esses ovos eclodiram e originou essas larvas e depois originou essas moscas. Foi isso que aconteceu. Tá bom? Show, pessoal. Show, turma. Então, esclareci, dá uma estudadinha sobre, quando eu estou falando de características de seres vivos, né, dá uma estudadinha sobre a biogênese, certo? A evolução, sobre o experimento de Redd, sobre o experimento de Pasteur, sobre pesquisadores que eram biogenistas. É muito interessante assistir, rever a aula e também ler sobre esse conteúdo aqui, tá bom? E essa questão aqui, a última questão do Enem também, 2012, vem trazendo o seguinte para nós. Um estudante decidiu modificar seus hábitos alimentares. Ok. Então, vamos lá. Algumas pessoas comentando aí, né, ainda. Um estudante decidiu modificar seus hábitos alimentares. Iniciou uma rotina de exercícios físicos diários. Após algumas semanas, percebeu melhora na disposição e redução do percentual de gordura corporal. Atividade física, menor ingestão calórica, né? Seu professor explicou que essas mudanças estão relacionadas ao funcionamento integrado das vias metabólicas, metabolismo, responsável pela obtenção e utilização de energia na célula. Então, ele está falando aqui, né? Há algumas semanas, ele modificou os hábitos alimentares e iniciou uma rotina de exercício. Quer dizer, aumentou gasto energético e diminuiu a ingestão calórica, por exemplo, né? Diminuiu de comer carboidratos, não é isso? Então, vamos para os itens que ele fala. Durante o exercício físico, ocorre aumento da demanda energética,
Realmente, a célula precisa de mais energia, de mais nutrientes, né? De mais oxigênio também. Levando à intensificação de determinadas reações químicas celulares. Correto. Correto. Nesse contexto, a redução do percentual de gordura corporal está diretamente associada ao aumento do processo metabólico do tipo. Ó, pessoal, nós vamos ter também um tecido adiposo. Um tecido que são células, as células do tecido adiposo são os adipócitos. São células que podem ter blocos de gordura em seu citoplasma, ou então um pedaço de gordura em seu citoplasma. Células uniloculares e de tecido multiloculares. Então, nós temos esse tecido adiposo, pessoal, ele se formou devido a quê? Devido à ingestão maior de nutriente, de carboidrato, por exemplo. E o carboidrato vai servir como energia momentânea? Sim. Pode, e você vai, imagina aí, você comendo muito carboidrato, muita pizza, muito coxinha, né? Muito refrigerante. Então, esse açúcar, esse carboidrato, ele vai servir para o momento, porém, ele também vai ser guardado. Ele vai ser armazenado, no nosso caso, como animais, em 2 locais de estoque, o fígado e o músculo. Em forma de quê? Quem lembra? Esse carboidrato ser guardado? Em forma de glicogênio. O glicogênio vai ser a reserva energética dos animais. Está lá no fígado e está lá nos nossos músculos. Certo? Então, pronto. E se continuar comendo, se continuar ingerindo? Se continuar ingerindo, o que é que vai acontecer? Como não tem mais onde guardar, esse tecido adiposo, pessoal, ele vai se converter, nós temos capacidade de converter o tecido o açúcar do carboidrato em gordura, um processo chamado de lipogênese. Então, nós vamos ter armazenamento de gordura, certo? No tecido adiposo. Então, isso vai acontecer, tá bom? Isso vai acontecer. E aí nós vamos estar lá mais gordinho, né? Menos gordinho, devido a todo esse processo. Aí o que aconteceu? Se ele diminuiu a ingestão de gordura e faz atividade física, ele vai gastar, ele vai conseguir realizar a oxidação desse tecido adiposo e diminuir a gordura. Certo? Então vamos lá. E o que é que ele pergunta? A redução do percentual de gordura corporal está diretamente associada ao aumento do metabolismo. Aumentou o metabolismo, bora ver qual? Anabolismo, pessoal, anabolismo é síntese. A gente tem que lembrar, né? Responsável pela síntese de molécula complexa, com gasto de energia. Esse aqui está correto, mas ele não vai emagrecer pelo anabolismo. Esse está correto, porque anabolismo é isso. Sintetizar moléculas complexas, né? E armazenando energia. Então, não é gasto de energia aqui, não. Então, está falso totalmente, né? Agora, o anabolismo vai sintetizar moléculas complexas, a partir de quê? Moléculas simples. Tá certo? Vai pegar monossacarídeo e transformar em polissacarídeos. Tá bom? Como é o caso do glicogênio. Lá. Catabólico, responsável pela degradação de moléculas orgânicas, gordura, né? Com liberação de energia. Esse item aqui é o correto, pessoal. É o correto. O catabolismo vai quebrar a estrutura de gordura e vai liberar energia. Vai quebrar a glicose na respiração celular aeróbica e liberar energia em forma de ATP ou em forma de calor. Né? Só que não pode sair todo o calor de uma vez e esse calorzinho vai saindo devagarzinho. Vai sendo acumulado em forma de moléculas menores, chamado ATP. E aí o ATP vai sendo quebrado gradativamente ao longo do seu dia a dia, das suas atividades diárias, tá? Letra C. Então, letra C não, fermentação, que utiliza exclusivamente oxigênio, né, para produzir ATP. Então, aqui a fermentação, ele não vai usar, né, nenhum oxigênio. Fotossintético, que converte energia luminosa em energia química. Verdade, mas não é essa o item correto, né? Fotossíntese faz isso. Converte energia química, converte energia luminosa em energia química, pega a luz do sol, e vai converter essa energia em energia química, que são os carboidratos, tá lá na plantinha. Né? Replicativo, que duplica o material genético para a produção de energia. Tem nada a ver, né? Depois vamos falar sobre isso aí, sobre os processos replicativos, sobre material genético, com o professor Lincoln também. Tá bom? A genética. Em outro momento. Tá certo, pessoal? Turma, aqui tem o item, os gabaritos, dá um print aí também, os itens. Esse material também, acredito que vai estar disponível nas nossas redes sociais, turma. Uma aulinha para a gente reativar de novo, né? Deu para lembrar muitas coisas, fomos do metabolismo, a reprodução, um pouco da constituição química, vai ter um momento mais específico, por exemplo, vai ter aula só de
de água e sais minerais. Vamos ter aula só de carboidrato e lipídio. Tá bom? Então, é muito importante você fazer assistir todas as aulas, certo? As nossas aulas estão bem divididas para que você não perca nada, para que você reveja todo o conteúdo ao longo desse ano. Né? A equipe do Super Enem está com esse intuito, preparar você bem para o Enem, certo? Vamos estar com você até na porta do dia do Enem. É essa a ideia, tá bom, turma? Então, eu vou me despedindo por hoje. Acredito que a nossa aula foi com teve essa pegada hoje, fazer essa lembrança. Aqui, falando aqui com nossos... Agradeço muito, né? Sobre vocês que participaram das aulas de hoje. Da aula de hoje, né? Foi muito interessante. Conto com essa participação de vocês, pessoal. Que vocês perguntem, que vocês interagem. Manda o link. Geralmente vai estar o link disponível. Manda o link para algum colega seu que está precisando também, né? Assistir. É importante que eles assistam. Certo? Estamos aqui, pensando no melhor possível para vocês. Aí você fica falando da cidade de vocês aí. Um abraço para todos que participaram. Calcaia, teve gente do Espírito Santo hoje, né? Teve gente de Calcaia, Fortaleza, Tianguá, certo? Ana Natália. Então, era isso, tá bom? Então, vamos despedindo aqui de vocês aqui. Observe, siga nossas redes sociais, curtem nossos vídeos. Vamos ter pequenos vídeos para você ao longo dos dias nas redes sociais. E compartilhe essa aula com alguém, compartilhe entre nossas redes sociais, certo? Para acompanhar todas as nossas postagens, tá bom, turma? Então, um grande abraço e até a próxima. Tchau!